Olha ali nosso hotel de hoje. E aí, será que tá bem? Galera, é isso aí. Vamos pegar na balsa de Porvenir. Vamos lá pra Punta Arenas. Quando chegamos à fronteira da Argentina, não encontramos nada. Queríamos muito uma hospedagem, um lugar para passar uma noite quentinha, aconchegante, depois de um longo dia com vento. Então a gente decidiu seguir por mais 15 quilômetros até a fronteira do Chile, porque lá, de acordo com o mapa, tinha um hotel. A doce ilusão do dia, pessoal. Andando mais 15 quilômetros, porque tava num lugarzinho ruim, achando que aqui ia ter um hotelzinho, que ia ter comida quente. Olha ali nosso hotel de hoje. Ah, fala deles. E a polícia liberou nós pra ficar ali, então é isso. Bora, Henrique. Eu confesso que no começo eu fiquei com muito medo, bem apreensivo mesmo de dormir numa casa abandonada. Era a primeira vez que a gente acampava selvagem em toda a viagem. Mas quando vi as paredes cheias de mensagens de cicloviajantes, eu senti até uma pontada de lar doce lar, sabe? Saber que tantas pessoas chegaram até aquele lugar, dormiram ali, se sentiram seguros e seguiram essa viagem, me fez sentir assim também. Então eu pensei, tá, é um lugar abandonado, mas tanta gente, tanta história já passou por aqui, eu vou ser mais um desses que vai estar aqui. E além de tudo, isso estava ao lado da polícia. No dia seguinte, o restaurante abriu e fomos lá tomar esse mega café da manhã, porque a gente sabia que teria outro dia super longo, até porque a gente estaria entrando no Estreito de Magalhães de verdade agora. A estrada ia se mudar para Rípio e o vento continuaria um super desafio. Nessa região, principalmente, ele vem de oeste para leste, naquele momento que a gente estava vivendo ali. E quando você olha no mapa, a gente estava indo exatamente de leste para oeste, ou seja, totalmente contra o vento. Esses são os abrigos construídos pelo governo do Chile para justamente proteger viajantes e pessoas que passam por essa região. Como eu disse no vídeo anterior, eles estão muito depredados, bem destruídos. Mas a gente parou ali para fazer a nossa pausa do almoço, que foi o único lugar que a gente encontrou com paredes para proteger a gente. Vocês podem ver também que até as árvores nessa região estavam de lado, de tanto vento que tem por aí. O vento entrava por qualquer fresta. Eu deixei o meu capacete do lado de lá enquanto a gente almoçava e olha como ele tremia, do vento passando e batendo super forte ali nas paredes. Eu também mostrei no último vídeo o abrigo que a gente dormiu aquela noite, mas fiquei devendo um pouquinho das imagens de dentro dele. Nosso hotel de hoje, todo depredado. Mas pelo menos o visual, ó, nós viemos de lá. Amanhã a gente vai pra lá e vira assim. Mas olha no fundo o que que tem. Cordilheira. A gente vai subir ali e dormir lá, tá mais protegido. Então olha aí as fotinhas de como a gente ficou espremido naquele lugarzinho ali no segundo andar para se proteger do vento. No dia seguinte, o sofrimento seguiu. O vento estava muito forte. As paisagens eram maravilhosas. Reparem em nossas jaquetas, como elas balançavam de tanto vento que tava, gente. Era tudo plano, mas a gente não conseguia avançar. Foi um perrengue danado, viu? Vou contar pra vocês. Caramba, cara, de novo essa história de vento e de perrengue. Para de reclamar. Finalmente chegamos a Porvenir, depois de 3 dias de muito sofrimento no Estreito de Magalhães. Fizemos um almoço e eu nunca vou me esquecer do loma lopob que eu comi lá. Cara, tava divino aquele almoço, eu tava sonhando com uma comida daquele jeito. Dali, a gente pegaria um barco para cruzar até Punta Arenas, deixando de uma vez por todas a Tierra del Fuego, um dos lugares mais inóspitos do planeta. Agora a gente estaria dentro do continente. Mas isso não quer dizer que os desafios iam diminuir não, viu? Nós pegamos o barco na cidade de Porvenir, que significa por chegar. E a gente brincava que ela estava sempre por venir, porque nunca chegava. Bom, galera, é isso aí. Vamos pegar na balsa de Porvenir. Vamos lá pra Punta Arenas. De lá eu falo. Em Punta Arenas, a gente ficou um dia para descansar, fazer umas edições de vídeos e se planejar para os próximos dias. Ficamos numa hospedagem bem estranha, de uma casa de uma tia, assim, que não foi muito legal e, além de tudo, super caro. Mas ficamos ali descansando. Até porque, nos próximos 3 dias, a gente teria 250 quilômetros até a cidade de Puerto Natales, onde a gente iria conhecer finalmente o Parque Nacional Torres del Paine. Mas isso fica para o próximo episódio. Nesse trecho, a gente encontrou outros abrigos construídos pelo governo do Chile, mas também era tudo muito remoto. Não tinha muita comida, não tinha posto de gasolina, era muito distante um lugar do outro.
Tudo muito caro no Chile e o vento sempre atrapalhando. A gente planejava que ia fazer 80 km e levava 12, 13 horas no dia para fazer esses 80 km, mesmo sendo tudo plano. Havia momentos que o vento parava e a gente conseguia avançar muito naquela hora, mas quando estava com vento era super frustrante. Era um jogo mental o tempo todo. Pelo amor de Deus, você veio aqui para viajar ou para reclamar, hein? Mais de 6 horas de caminho. Lugarzinho bonito. Estrada que tem capa. Umas retas que você ficou meia hora. Mas é isso, cara. Andamos 50 km em 3 horas. Foi bom por enquanto. Agora a gente vai almoçar aí nesse visual. Tem uma lagoa lá atrás, bem bonitona. Vamos comer aqui um sanduíche, uma milanesa e bora. Todo e qualquer lugar a gente parava para comer, para tentar puxar um pouco mais de energia. É isso, galera. É o que tem pra hoje aí. 100 km, falta 3 para abrigo. Ai, meu nariz. Olha isso aí, galera. Fim do mundo. Showzinho. Olha que tem comida. E a gente foi aprendendo que o vento não era tão forte no início da manhã e nem de noite. Vale lembrar que nessa época o sol se punha lá pelas 10 horas da noite. Então a gente podia pedalar tranquilamente até 8h30, 9, sem problema nenhum, porque estava claríssimo. E às 4, 5 da manhã também já tinha sol de novo. Quase 8 horas da noite. Nosso hotel de hoje. Nosso hotel de hoje aqui, na estrada. Saímos 7h40 da manhã. 12 horas que a gente saiu. Eu vou mostrar pra vocês lá dentro. Vem com nós. Olha isso aqui, galera. Tem aqui a plaquinha. Refúgio. Tem um banheiro fudido. E tem cama. Mesinha. Falou até mais. Olha só. Só alegria. É isso. Valeu. Galera, a gente tava aqui de boa, sem ouvir barulho nenhum do vento e tal, até as 7 horas da manhã, a gente organizando as coisas pra sair. Agora são 7h30 e começou a ventar horrores, então aquele barulhinho de vento clássico. E a tendência hoje é só piorar e a distância que a gente vai virar também, então é isso. Começando mais um dia, Cordilheira da esquerda, Cordilheiras à direita. E vambora. Tchau, Morro Chico. Henrique aqui. O vento ali. E bora. Fala aí, Henrique. Como que você vai aumentar as calorias ingeridas, velho? Pessoal, uma dica aí. Maionese. Quase 200 calorias cada uma. Você come várias. Você aumenta o número de calorias que você consome. O pedal vai ser brabo. Vai. Cara, tá comendo pão com maionese. Maionese com pão. É isso aí, velho. Comendo pra caralho, porque vai Quando ser você difícil. pedala o dia inteiro, você pode, viu? Mas não. Tudo é válido nessas horas. Nosso corpo queima rapidinho. É. Ali o Henrique ali, ó, galera. Aí, ó, nossa casinha. Casinha do Diego ali, que tá recebendo nós. Aqui na fazendinha. Rodovia lá. Aqui, ó, rodovia. 12 horinhas que a gente saiu, desde o nosso outro abrigo. Comemos bem. E agora a gente vai fazer jantinha, que amanhã tem mais. E aí a gente chega a Puerto Natales. E aí vamos ver o que vai acontecer. Valeu. Fala dela. Cordilheira, cordilheira. Barrinha. Chegando.
Hoje a gente pegou um pouquinho de chá com o pessoal que passou, ganhamos chocolate também, ficamos super felizes. E agora eu pedi água, o primeiro carro que eu tinha pedido eles me deram, a gente está só pedindo mais para reabastecer. Mas é isso, bom dia por aqui, ventinho a favor e as cordilheiras o tempo todo ao lado. E foi o primeiro dia que a gente está praticamente subindo e descendo sem parar, então realmente a gente está perto das cordilheiras e está dando para sentir. É isso, valeu galera! Aí galera, Porto Natales, sofremos, mas chegamos, ó, lugarzinho bonito bake. Depois de outros acampamentos selvagens, alguns abrigos, chegamos a Porto Natales, que seria o nosso ponto de parada, onde deixaríamos as bikes por uns dias para ir até o Parque Nacional fazer uma caminhada de 4 dias. Então, se você não quer perder as aventuras no Parque Nacional Torres del Paine, não se esquece de se inscrever no canal e se gostou do vídeo até aqui das aventuras, deixa sua curtida e seu comentário também, me contando o que achou dessa parte super inóspita do planeta. Valeu e até a próxima! Aí pessoal, a partir desse ponto e as torres estão lá, ó.